Vamos lá, boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu já quero começar pedindo ao irmão Luiz Amalfi aí, se for possível, me explicar o porquê o rei Assuero, ele engrandeceu tanto assim, eu chamo de Ramã, mas não sei se é Ramã ou Amã o nome correto. Aí eu queria saber qual era o motivo, porque eu estava vendo aqui com minha família, né, o livro de Esther, isso mesmo, né, de Esther. E aí ficou só isso na cabeça, porque de uma hora para outra, assim, ele aparece na cena e o rei Assuero engrandece ele daquela forma, né? Eu queria saber o motivo disso. Isso aparece no livro de Esther, né? Eu não sei por que o rei engrandece. Eu acho que a forma de falar é Amã. Amã. Né? Agora, por que ele engrandece Amã, eu não sei. Eu sei que Amã, ele era um descendente de Amaleque, né? Ele era um amalequita. Embora que a palavra fala que ele seja agagita, né? Se a gente pegar o dicionário bíblico conciso, ele vai explicar isso aí para a gente, porque vai dizer a razão, né, de Amã ser, então, um agagita, aliás, ser um descendente de Amaleque, e o Senhor tinha falado que haveria sempre guerra contra Amaleque. Nunca deixaria de haver guerra contra Amaleque, né? Amaleque foi o primeiro povo que atacou Israel assim que eles saem do Egito, no tempo que Moisés os leva, né, para fora. Logicamente o Senhor que levou, né, mas por intermédio de Moisés. E o primeiro inimigo que ataca Israel é exatamente Amaleque. E é muito uma figura da carne, né? Porque nós, no mundo, a carne não nos incomodava, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, né, é uma figura de nós saindo do mundo, passando pela morte, que é uma figura do Mar Vermelho, né, e indo para o deserto. E ali, o que mais se destacou, né, em muitos, foi exatamente a carne. Então, eles estavam fora do mundo, o inimigo externo não estava mais presente, Faraó já tinha sido morto, mas o inimigo interno estava bem presente. Ou seja, é muito o que acontece em nós mesmos, né? Nós fomos tirados do mundo, né? Não andamos, vamos dizer, né, comprometidos com o mundo, mas nós temos um inimigo interno, né, que é a carne, e essa precisa ser julgada e colocada no lugar de morte. E Amaleque, então, é uma figura desse inimigo que foi o primeiro a atacar Israel no deserto. E é uma figura da carne também. E então, Deus fala que por causa disso haveria guerra eternamente, né, contra Amaleque. E isso é bem verdade, né? Era uma figura, né? Mas é bem verdade de que a carne não dá descanso, né? Então nós não militamos contra a carne, nós não lutamos contra ela, nós apenas deixamos ela de lado, né? Deixamos ela de lado e andamos em espírito. E quem toma conta, vamos dizer assim, da carne, quem milita contra a carne é o Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê. Agora, Mardoqueu, por isso que eu falo, Dal, eu não sei por que o rei exaltou Amã, mas eu sei que Mardoqueu não se curvava a Amã, exatamente por ele ser um amalequita, né, um descendente de Amaleque. E isso foi o que irritou a ele muito, né?
e até que ele planeja matar não só a Mardoqueu, mas também a todo judeu em todas as províncias, né? Então é interessante essa história, porque Mardoqueu, ele foi um dos filhos de Israel que não voltou para Jerusalém. E ele foi daqueles que ficou lá na Babilônia, né? Juntamente com Esther e tal. E, de alguma forma, ele foi aquele que livrou não só os judeus que estavam na Babilônia, mas os judeus todos, de todas as, acho que serão 127 províncias que a Babilônia dominava, né? Então, inclusive daqueles que voltaram a Jerusalém, né? Porque o dito que o rei havia assinado era que todos fossem mortos, né? Todos os judeus em todas as províncias. E aí então, e a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Então, por isso que o rei, ele, depois que descobriu, né, por aquilo que Esther fez também, né, e descobriu que Amã havia salvado a vida do rei, porque dois oficiais, né, do reino, Mardoqueu, irmão. Mardoqueu, nem sei o que eu falei alguma coisa errada, com certeza, né? Você falou Amã. Amã, Mardoqueu salvou a vida do rei, né? Porque dois dos seus oficiais queriam matá-lo, mas ele descobriu, falou para um outro oficial do rei, isso chegou no ouvido do rei, e o rei mandou matar essas duas pessoas. Mas, enfim, toda essa volta, né, Dal, para dizer que eu não sei a resposta. Ô, irmão, isso aí é ótimo, né? E daí a gente vê qual a razão da confiança de Mardoqueu de não se curvar, não dá mínima, né, para Amã. Amã, o nome certo é esse, Amã. É. Né? Obediência e confiança, né, no Senhor. Isso para nós é uma aplicação, né, uma figura, né, como o irmão falou, de não nos curvarmos à nossa velha natureza, né? A nós não nos curvarmos à nossa velha natureza, não dar ouvidos, não, vamos dizer assim, não dar atenção à velha natureza. E com isso a gente vai ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa angústia, né? Porque a carne ela vai militar, né? Contra a nossa própria vida, como aconteceu a Amã ali com Amaleque, né? Nessa questão aí, que Amã não quis matar só Mardoqueu. Ele já quis exterminar todo o povo, né? Então, a velha natureza, realmente, a carne, ela é sem misericórdia. Né? Sem misericórdia. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo, viu? A carne, ela é inimiga, né? Ela é inimiga do Espírito Santo, né? Deus tem um inimigo, que é o mundo. O Pai, né, fala em 1 João 2, né? O inimigo do mundo, ou melhor, o inimigo do Pai é o mundo, o inimigo do Senhor Jesus é Satanás, e o inimigo do Espírito Santo é a carne. Então, esses três, o mundo, Satanás e a carne, né? São os três inimigos e devemos ficar longe. Um é externo, o mundo, outro é interno, carne, e o outro é o que orquestra, né? Faz toda a orquestração, tanto do mundo para nos cativar, né? Quanto da carne também. Menino.
É isso mesmo. Tá, Otton. Tem um versículo. Eu tomei um susto aqui, meu irmão, que bateu um raio muito forte aqui agora e deu um pipoco. Rapaz, foi forte demais, Dal. Foi. Eu tava olhando aqui agora, um estrondo Forte mesmo. mesmo. Acho que foi mais do que umas 10 bombas daquela de 1000. Tem um versículo que fala, acho que é a inclinação da carne é morte. Né? Aí quando o irmão estava falando aí nessa questão de Amã, ele quis matar realmente os judeus, né? A velha natureza é isso. Então, quando a gente realmente dá vazão à velha natureza, é pegar um caminho de morte, né? Pegar um caminho de morte. A E irmã... só uma coisinha, e esse, infelizmente, né, por assim dizer, esse vai ser o último inimigo que vai nos deixar, né? Porque a carne, ela só deixa o cristão na sua morte ou na vinda do Senhor. Então, quando formos transformados, né? Então, essa vai ser o fim o fim de todos os inimigos, né? Na verdade, assim, Satanás já está destruído no sentido de que ele não tem mais poder, né? Todo o poder que ele tinha, o Senhor o amarrou e o Senhor tirou o poder que ele tem, né? O grande poder que ele tinha era sobre a morte, né? Ele tinha o poder da morte, né? E hoje ele não tem mais. Quem tem as chaves, né, da morte e do Hades, fala em Apocalipse que é o Senhor. Então, e um dia o Senhor vai, né, segundo a sabedoria do Pai, né, de Deus, ele vai usar e vai trazer os seus, né, que estão nesse estado, né, do Hades e os corpos, né, que estão na morte também. Mas vai ser o nosso último inimigo a sair, né, a não ter mais influência, né, em nós. Não sei se mais algum irmão vai querer comentar aí. Se não for comentar, a gente passa aqui para a irmã Lusitânia, que está com a mão aqui estendida, e depois Rita. Dal, só um versículo que eu estou tentando lembrar aqui, no Evangelho de João, que Jesus fala assim, a carne para nada presta, o espírito é que vivifica. Só que eu não consegui lembrar qual é o capítulo, nem o versículo. Não lembro. Se algum irmão lembrar aí, só para os irmãos. João 6, 63. 6,63, né? Fala assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O Senhor Jesus falando, né? Tem dois nada que a gente precisa aprender. Esse é um dos. A carne para nada aproveita. E o outro nada é, sem mim, nada podeis fazer. Isso é muito importante, esses dois nadas, né? Onde é que está isso aqui? Deixa eu ver onde é que está esse... João 15, 5. Obrigado, Michel. Sem mim nada podeis fazer. Precisamos aprender esses dois nadas. Eu preciso aprender esses dois nadas. Não podemos nada sem o Senhor. E a carne não serve para nada.
Então vamos lá. A irmã Lusitânia. Irmão, se não for atrapalhar o raciocínio aí dos irmãos, Mardoqueu era uma figura de Cristo quando desfilou pela cidade, significando Cristo quando chegou montado no burrinho? Ou não tem nada a ver, não? Eu não entendi o começo. Você falou Mardoqueu, é isso? Isso. Uhum. Era uma figura de Cristo, não, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o rei exaltou a Mardoqueu, né? É uma figura de Deus exaltando o Senhor Jesus, né? Acima, né? De todo nome, de toda, enfim, todo nome que se nomeia, né? Em Filipenses 2, né? A gente vê. Eu creio que Mardoqueu não só por esse aspecto, mas porque ele foi um dos libertadores, né, do seu povo, né? Ele, a, a, a ação dele ajudou a libertar todo o povo de Israel, né? Não só os que estavam na Babilônia, né, mas em todas as províncias, né, que aquelas cartas saíram, né? Então eu acho que ele, nesses aspectos, né, é uma figura do Senhor, sim. Tá bom, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Hum. Rita de Cássia, estava com a mãozinha estendida aí. Tinha alguma pergunta? Tudo bem. Ela disse que foi sem querer. Então vamos aguardar aqui para ver se algum irmão tem alguma pergunta, alguma meditação aí para fazer aqui para o irmão Luiz Amalfi. Eu tenho um, irmão Luiz. Posso perguntar, Dal? Espera aí, eu vou passar o Pix aqui, viu? Eu já tenho. Então pode mandar sem desconto. Ah, olha só, irmão. A minha pergunta tem relação àquela frase que o senhor disse na cruz, após ele passar as 3 horas em trevas, né, sendo julgado pelo Deus Pai. E ele diz a seguinte frase: está consumado. Só que a minha dúvida é com relação a isso e com o versículo em Romanos 4:25, o qual diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui nesse versículo, então, dá a entender que precisou o Senhor ressuscitar para a justificação dos seus, né? Aqueles que iriam futuramente crer. Então, a minha dúvida é essa frase que está consumado que o Senhor disse. Ele já disse isso já na perspectiva de que ele já seria ressuscitado após os 3 dias, ou a morte dele realizou alguma coisa, algo já, e a sua ressurreição completou uma outra coisa. Entende? Eu não sei se o irmão conseguiu captar da minha dúvida. Eu entendo isso, o Michel. Quer ver? Se a gente abrir lá em João 17, o Evangelho de João 17, no versículo 4, o Senhor fala assim:
Senhor Jesus fala, né, orando para o Pai, ele fala assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então ele estava, né, como você falou, Michel, ele estava já contemplando a obra que ele iria fazer. E quando ele chegou na cruz, né, e naquelas 3 horas de trevas, né, e uma coisa interessante, né, de a gente sempre lembrar é de que naquele momento, naquelas 3 horas, o Senhor Jesus, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi abandonado por Deus, né? E ele é Deus. Lembra quando o Senhor falou assim: Eloá, Eloá, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? E quando o Senhor fala essa palavra Eloá, Eloá, em Mateus, ela é uma palavra singular, ela não é uma palavra plural. Como, por exemplo, o nome Elohim, no Velho Testamento, é um nome plural. E não é o nome singular, né? Então, quando Deus fala assim, façamos o homem, então é Elohim fazendo o homem, né? Então, essa palavra como chama? Ela é singular, né? Então, na verdade, o Senhor Jesus, ele foi julgado por Deus. Nós não entendemos, né? Não temos capacidade para entender essas coisas, mas ele foi julgado por Deus, foi abandonado por Deus, né? Porque no Salmo 22 fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então, não fala do Pai, fala de Deus, né? Isso é importante a gente ter firme isso, vamos dizer assim, né? Ter estabelecido, né? Não foi o Pai que julgou o Filho, foi Deus que julgou o Senhor Jesus ali na cruz, né? Isso é uma coisa, né? A outra coisa, então, voltando lá em João 17, o Senhor fala: Pai, versículo 4, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Né? Então, o Senhor consumou a obra. Agora, toda a redenção, ela precisava também que Cristo fosse ressuscitado. Mas uma coisa interessante, né, que embora... Abre lá, por favor, Dal, em João 10, deixa eu ver que versículo que é aqui, quando o Senhor Jesus fala... deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que é mais fácil. Quando o Senhor fala em João 10... Versículo 17. Fala assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, isso ele fez, para tornar a tomá-la. Isso ele não fez. Ele tinha direito, ele tinha poder para fazer isso, mas ele não usou desse poder, que a gente vê no versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. O Senhor está falando da sua vida, né? Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus, ele tinha poder, ele tinha uma autoridade especial para ele dar a sua vida. Por quê?
Por dois motivos. Primeiro, a lei, vocês lembram que Moisés fala assim, faze isto e viverá. Então, a lei de Moisés era a garantia de manter qualquer homem que fosse obediente à lei, mantê-lo vivo. Então, o Senhor, ele tinha garantia da lei de que ele não morreria. Por quê? Porque ele era obediente em tudo. Faze isto e viverá. Então, ele recebeu uma autorização especial para poder morrer. Então, ele recebeu isso de Deus e ele fez uso disso que ele recebeu. Mas, na segunda parte do versículo 18, fala assim, tem o poder para tornar a tomá-la. Isso ele não fez. Por quê? O Senhor, os irmãos se lembram de que ele falou assim, Pai, nas tuas mãos, e é interessante que ele não falou Deus, ele falou Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, né? Então ele não usou desse poder. E ali, se a gente abrir em Efésios agora, capítulo 1 de Efésios, versículo, acho que é 20 e poucos. Efésios 1. Na 18. Não, 19 mesmo. E qual a sobre-excelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, ou de entre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Então, quem ressuscitou o Senhor Jesus foi Deus, manifestando a sua sobre-excelente grandeza do seu poder. Manifestou isso em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Então, o Senhor completou a obra, ele disse, está consumada a obra de redenção, a obra na cruz, e Deus o ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Cristo é, na verdade, a aprovação, por assim dizer, de que a obra que ele fez estava perfeita, realmente estava completamente perfeita, porque o Senhor falou está consumado, e Deus confirmou, vamos dizer assim, ressuscitando dentre os mortos. E interessante também, tem um versículo, o último versículo no Salmo 22, Salmo 22, o último versículo, o Senhor fala exatamente essa palavra, está consumado. Ele fala assim, versículo 31, e chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Abre o versículo, Dal, por favor. Vamos ver lá no Darby. Que ele o fez. Ele está falando a mesma coisa. Mas eu sei que a palavra usada aqui no original, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui. Como chama? Ela pode ser traduzida como consumar, porque ele a consumou, ou ele a fez, ele a produziu. Então é a mesma palavra, que fala consumada. Ele o fez. A RF, não, um pouquinho mais para baixo. Ele o fez, ele o fez, ele o fez.
Jeremias não, Jerusalém, ele a realizou, essa mesmo, ele a realizou. Então, é o mesmo pensamento. Ele disse, está consumado, está feito. Não sei se ajuda, Michel. Ajudou muito, irmão, obrigado. O microfone eu não sei se é o microfone do irmão, tá tendo um certo ruído no fundo. Dá para ouvir o irmão, mas fica um barulho. Pode ser que seja a ventoinha do computador aqui, Michel. Michel, depois que botou esse fone, ficou mais exigente. Michel tem irmã aí, irmã Sunamita. Ela pergunta assim, irmãos, eu queria dizer que eu aprendi a orar em nome de Deus Pai e no final agradecer ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se eu orar em nome do Senhor Jesus Cristo, estaria errando? Pode orar em nome do Senhor ou tem que ser em nome do Pai? Nós sempre oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós não oramos em nome do Pai. O que o Senhor ensinou em Mateus 28 é quando os discípulos ensinassem outros, né? Esses outros deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso está relacionado com batismo, não está relacionado com oração. Então, nós não oramos em nome do Pai, né, do Filho, do Espírito Santo, amém. Né? Isso, inclusive, é um costume da Igreja Romana, né, da Igreja Católica, mas isso não tem base bíblica. Né? Nós oramos em nome do Senhor. Nós nos reunimos em nome dele, ou ao nome dele. Né? As decisões da Assembleia são tomadas em nome do Senhor Jesus. E quando alguém é batizado, ele é batizado em nome do Senhor Jesus, né? Em nome também do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer em nome, o que é fazer em nome? É fazer como se fosse a pessoa. Eu não tenho... Trazendo um exemplo muito... Não sei nem se é muito bom, assim, mas para a gente entender. Eu preciso fazer uma operação de, sei lá, uma venda de um carro, de alguma coisa lá em Salvador. E eu estou aqui em Puan e eu não consigo viajar para lá para fazer isso daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma procuração em nome do Michel. Eu vou falar assim, Michel, você pode ir lá na concessionária lá, vai lá e vende o carro que eu tenho aí em Salvador. É um exemplo que eu estou dando, né? Então, o Michel vai lá e ele faz a venda em meu nome, como se fosse eu fazendo. Então, quando a gente nós oramos, né, nós oramos em nome do Senhor, porque é como o Senhor Jesus, é como se o Senhor Jesus estivesse fazendo. Isso que significa algo feito em nome do Senhor. É como se ele estivesse fazendo. A cabeça do corpo está glorificada hoje no céu. E o corpo está aqui na terra. Então, as coisas que a gente faz, nós fazemos, né, em nome do Senhor, nesse sentido. Né? Então,
Então, nós nos reunimos em nome do Senhor. Uma vez o irmão falou uma coisa interessante: o nome da pessoa é a pessoa na sua ausência. Porque imagina assim, se eu então falo para o Michel, Michel, olha, não precisa usar a procuração, deixa que eu vou aí. Então, aí não precisa o Michel fazer nada em meu nome. Por quê? Porque eu estou lá, e eu vou lá e eu faço. Então, o nome é a pessoa na sua ausência. Então, a oração, nós fazemos a oração em nome do Senhor. Pedimos algo, tal, Pai, né? Podemos nos dirigir ao Pai. Pai, estou com questão aqui, eu quero orar por um irmão, uma irmã, enfim. E eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, aproveitando essa pergunta, se puder falar um pouquinho sobre essa questão da oração. A gente pode, sobre a quem a gente oramos, a gente pode orar ao Pai, como também a gente pode orar ao próprio Senhor Jesus. Você pode explicar mais um pouco sobre isso? Porque quando a gente ora ao Pai, né, e aí entrando nessa questão do nome aí, a gente sempre fecha a oração ou termina a oração, né, dizendo, né, que nós estamos nos dirigindo ao Pai em nome do Senhor Jesus, né? E quando a gente ora diretamente ao Senhor, né, ao Senhor Jesus, né? Aí a pergunta seria essa: a gente pode orar ao Pai e pode orar também diretamente ao Senhor Jesus? E no final da oração ao Pai, eu sei que a gente termina falando em nome do Senhor Jesus. A gente, né, pedimos ou agradecemos em nome do Senhor Jesus. E quando a gente fala diretamente com o Senhor Jesus, a gente terminaria assim também? Ou não precisa, porque a gente está falando diretamente com o Senhor? Quando a gente, como você falou, quando a gente ora ao Pai, nós falamos, Pai, pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Ou podemos falar, Senhor, quando nós estamos nos dirigindo a Ele, né? Senhor, nós te pedimos essas coisas em teu nome. Então, estamos pedindo as coisas em teu nome. Ou no teu próprio nome, porque é o nome dele, né? Então, se eu me dirijo ao Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus. Se eu me dirijo a Ele, eu me dirijo, Senhor, peço essas coisas no teu próprio nome, em teu nome, no teu nome. É nesse sentido. Uma coisa importante de a gente, quando orar, nós podemos orar ao Pai e nós podemos orar ao Senhor Jesus. Nós não oramos a Deus. Ah, Deus, eu quero te pedir, ó Deus. Né? Se eu for falar Deus, a palavra Deus, eu normalmente falo nosso Deus e Pai. Então nós falamos, ó, nosso Deus e Pai, te pedimos assim, assim, tal. Né? Sempre conectando a palavra Pai. Por quê? Porque Deus se revela para nós como o Pai. Então eu posso chamá-lo de Pai ou posso chamá-lo Deus, nosso Pai, vamos dizer assim. Né? E quando eu me dirijo ao Senhor Jesus, eu me dirijo a Ele como Senhor. Né? Então não é apropriado eu chamar Deus de Senhor. Como, por exemplo, no Velho Testamento, Deus várias vezes fala o Senhor Deus fez isso, o Senhor Deus e tal. Hoje não. Por quê? Porque não é assim que Deus se revela no Novo Testamento. Quando eu falo Novo Testamento, eu quero dizer a partir de Atos 2, né, a partir da vinda do Espírito Santo. Porque às vezes a gente fala Novo Testamento, alguém pode achar que também está englobado nisso os evangelhos. E na verdade não está. Né, porque essas revelações, elas
aconteceram depois da vinda do Espírito Santo. É importante separar isso. Então, quando eu me dirijo, voltando, né, à questão da oração, quando eu me dirijo ao Pai, eu falo Pai. E quando eu me dirijo ao Filho, eu chamo ele de Senhor. E a base disso é 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então fala assim: todavia, para nós há um só Deus. Quem é o Deus? É o Deus Jeová? É o Deus, o Deus Altíssimo? Né? Lembra em Atos 16, aquela mulher que ficava falando, esses são servos do Deus Altíssimo? Não, Deus Altíssimo é o Senhor Jesus no milênio. Ele é o Deus Altíssimo. Né? Então é o Deus, o Senhor dos Exércitos? Não, não é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o Senhor Jesus durante o tempo, no final da tribulação e o começo do milênio. É um tempo chamado a indignação, onde as últimas guerras que vão haver na Terra acontecerão. E o Senhor que vai guerrear essas guerras. Então ele é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos de Israel. Então, voltando aqui no nosso versículo 6. Há um só Deus. Quem? O Pai. Então hoje eu me dirijo a Deus, o Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor. Veja que não chamou Deus de Senhor. Chamou o Senhor Jesus de Senhor. Então, por isso que eu me dirijo, quando me dirijo a Deus, eu falo Pai. Quando eu me dirijo ao Senhor Jesus, eu chamo Ele de Senhor. E abre lá para mim, por favor. Michel, você que está pilotando aí, né? Em Efésios, capítulo 1. De Efésios. Eu acho que é versículo 2, se não me engano. Versículo 3. Bendito. Lembra que eu falei que sempre, quando eu falo Deus, Pai, está conectado? Então, Paulo fala assim: bendito o Deus, não fala o Deus de nosso Senhor Jesus, fala bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Então, Deus e Pai e Senhor Jesus. Alguém falou alguma coisa no meu áudio aí? Eu acho que eu vi alguma coisa escrita aqui. É aquele chiado, irmão, que eu citei. Será que não tem algum celular, algum aparelho eletrônico perto do microfone? Pode ser, deixa eu ver. Aí, eu tô falando para você, melhorou muito agora. Puxa, é mesmo. Você sabe que eu estou carregando Tá vendo? uma coisa ali? Desculpa aí pelo barulho. É que o microfone de Michel é biônico, viu? Não, deve ter melhorado, porque eu deixei do lado de uma coisa, uma lâmpada que estava carregando e com certeza ele devia estar fazendo interferência. Desculpe-me. Aproveitando esse ponto aí, irmãos, para contar um pouco a experiência, eu tive muita dificuldade em compreender essa questão e de colocar em prática, de não chamar Deus de Senhor. Porque a gente tem um costume, a tradição humana, de chamar as pessoas de Senhor. Principalmente quem foi criado em famílias tradicionais, em que os pais exigiam isso com muito rigor. Então, qualquer autoridade, ou qualquer mais velho ou superior, a gente tinha que se dirigir primeiro chamando de Senhor. Imagine Deus. Então, na nossa cabeça, se eu tenho que chamar o meu pai, ou o meu tio, qualquer outra pessoa de Senhor, e Deus que está acima de todos eles,
Então isso foi muito difícil. Eu digo que xinguei muitos irmãos quando trouxeram isso, e eu não acreditava, fiquei com muita dificuldade, mesmo lendo os versículos, mesmo assim, eu ficava, não, mas aqui não é assim, entendeu? Entender de outra maneira, porque ficou por muito tempo. E pensei que isso nunca ia mudar. Mas hoje, graças a Deus, nosso Deus e Pai, que isso mudou. E se algum irmão ainda estiver tendo essa dificuldade, peço que tenha paciência e vá lendo, vá orando, e já da forma correta, que com certeza vai ficar muito fácil depois a compreensão. Tem até a oração do Senhor Jesus aqui no capítulo 17, que ele fala assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E aqui no finalzinho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque o que o irmão Isaac falou, né? Às vezes na oração a gente quer tratar o Pai com um outro termo, com um pronome, só que aí a gente pode achar que é uma falta de respeito tratar ele como você, tu, né? Mas isso não é de maneira alguma uma informalidade com Deus, com o nosso Pai, né? Mas a questão é que a gente precisa mesmo saber dividir. Nós temos um Pai e nós temos o nosso Senhor. E também, às vezes, né, irmão, na oração a gente pode, às vezes, sem perceber, falar Pai e chamar ele de Senhor por causa dessa questão do pronome, né? Só que aí com o exercício a gente vai entendendo. O que importa é a gente conhecer como cada um é para nós. O primeiro passo é esse. Uma coisa que pode ajudar os irmãos é pensar, né, nessa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no que ele fez por nós, nessa posição que ele nos colocou com essa obra de tal proximidade com Deus, né, que hoje a gente pode chamar ele de Pai, né? Então, se a gente pensar nisso, né, nessa grande bênção, né, nisso que o Senhor Jesus fez, né, tira aquela questão de vamos dizer assim, legalista, de falar Senhor, o respeito a Deus. Não é essa coisa legalista que a gente aprende, né? A gente aprende, como o Isaac até disse, na nossa família, né? Tem que dar bênção ao seu pai, tem que chamar de Senhor, não pode chamar pelo nome, né? Mas se a gente pensar que o Senhor Jesus, ele nos colocou numa posição tão próxima de Deus, né? Porque ele está na mesma posição que ele está lá, pertinho, e aí a gente pode olhar para Deus e chamá-lo de Pai, e a gente agradecer e nos regozijar, nos alegrar com isso que o Senhor Jesus fez. Então, quando a gente orar, a gente pode, né, orar assim, chamando a Deus de Pai, porque Ele é nosso Pai. O Senhor Jesus fez isso. Isaac, eu vou falar uma coisa para você, irmão. Não foi só você que teve dificuldade. Eu tive muita dificuldade de também de chamar Deus, não chamar Deus de Senhor, mas Ele é Senhor de toda a terra, né? Mas aí exatamente isso que os irmãos estão falando. A posição que o Senhor Jesus nos trouxe para com o Pai é de tal forma íntima que nós chamamos Ele de Pai. E se nós chamarmos Ele de menos do que de Pai, denota, muito pelo contrário, não denota falta de respeito. Muitas vezes denota falta de conhecimento da posição que o Senhor nos elevou. Não pela nossa eventual dignidade, com certeza não é isso, mas é por aquilo que Ele fez. E uma coisa interessante, quando o Senhor Jesus ressuscita e ele aparece para Maria Madalena, o que ele fala? Subo para quem? Qual é a ordem, né, das palavras ali? Se não me falha a memória, meu Deus, depois vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Se não me falha a memória. Meu Pai, né? Exatamente. Ele fala antes
meu Pai e vosso Pai. Ele coloca essa palavra, né? Por que eu quis chamar a atenção para esse versículo? Porque ele coloca como chama? O nome do Pai antes do nome de Deus. E por quê? Porque ele tem essa intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de Pai. E nós temos também essa intimidade para com Deus a ponto de chamá-lo de Pai. Nenhum outro homem, você não vê desde de Abel, vamos dizer, até o último salvo, antes, né, do final do milênio, ninguém, a não ser aqueles que pertencem à igreja, tem esse privilégio de chamar Deus de nosso Pai. Entende? Então, isso é uma posição que o Senhor nos colocou, que se eu ficar a menos, aquém disso, dizendo, eu sou indigno de chamá-lo de Pai, então eu vou chamá-lo de Senhor, isso não denota humildade ou qualquer coisa assim, denota falta de conhecimento daquilo que o Senhor fez. Uma coisa muito interessante, né, nesses livros que foram traduzidos, né, e eu não sabia, e eu aprendi por meio desses livros, e até nós alteramos um dos hinos no Inário, porque falava assim, o hino, acho que era aquele, ó, quão grande és tu, né? E tem uma parte nesse hino que falava assim, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Assim, nós os pecadores, está errado hoje. Por quê? Porque diante de Deus ele não nos vê como pecadores. Ele nos vê como filhos. E eu só posso chamá-lo de pai porque eu sou filho. Se eu fosse pecador, e embora que eu seja, irmãos, mas Deus não nos vê como pecadores, ele nos vê como filhos. Né? E agora, como filhos, nós temos a plena entrada na presença de Deus e chegar lá e falar, meu Pai, nosso Pai. Né? Então é interessante isso, né? Que embora, né, como eu falei, embora somos pecadores, né, não precisamos ser, mas muitas vezes nós agimos como tais, né? Mas Deus não nos vê assim. Deus nos contempla em Cristo. Deus nos vê perfeitos nele. Aproveitando esse ponto também, irmãos, eu vejo um outro muito parecido com esse de pecadores, que é de muitas vezes falamos, né, talvez até sem perceber, que estamos na carne. Mas para mim não me parece muito correto falar isso. Parece que o mais correto é que a carne está em nós, mas nós não estamos na carne. Seria isso ou estou enganado? Na verdade, existem só duas posições, irmãos, que a gente pode, que um homem, né, um ser humano hoje vivo, ele só tem duas posições. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo. Isso é posição. Isso não é algo que ele consegue mudar. Eu não consigo mudar uma pessoa, por mais que eu ame uma pessoa, eu não consigo mudar a posição dessa pessoa de estar em Adão, pelo nascimento dela nesse mundo, para estar em Cristo. Isso é algo que só Deus faz. Agora, outra coisa é aqui na Terra. Aqui na Terra, nós estamos em duas condições, não é posição. Posição é aqui em cima, condição é aqui embaixo. Embaixo, nós só temos duas condições, na carne ou no espírito. E esses dois, lembra? Gálatas,
esses dois estão combatendo um com o outro. Não é? Então, uma pessoa que nasce neste mundo, ela só pode estar na carne. Ela não tem condição de andar no espírito. Não é? Por quê? Porque ela está em Adão. Agora, uma pessoa que a posição dela é em Cristo, normalmente, o que é normal de um cristão é andar em espírito. Minha posição em Cristo, meu estado em espírito. Mas, infelizmente, se eu não julgar a minha carne, eu estou nessa posição em Cristo e muitas vezes andando na carne. Né? Isso daqui, o que me faz essa diagonal aqui, né, na tela aqui? O que faz quebrar essa diagonal aqui? Uma coisa aqui no meio que se chama julgamento próprio. Se eu julgar a minha carne, eu não vou andar segundo a carne, mas eu vou andar no Espírito. Entendeu? Isso é muito importante, Isaac. Muito boa a sua pergunta e isso precisa ficar muito claro para a gente. Quando um homem nasce em Adão, quando ele é salvo em Cristo, isso não muda. Isso não muda, essa posição não muda. O que muda diariamente é isso daqui. A minha posição, a minha condição, se eu não julgar a minha carne, eu vou andar na carne. E é por isso, irmãos, que muitos dos nossos irmãos têm essa sensação de que não pode entrar, de estar nessa intimidade com o Pai, porque muitas vezes nem sequer conhece o verdadeiro evangelho, não entendeu, né? A gente só consegue compreender que nós temos um Pai que nos ama e o nosso Senhor Jesus que também nos ama quando a gente está firmado na verdade e cresce no conhecimento da graça. Porque se entendermos Deus de uma maneira legalista, que faça algo para você ter tal coisa, aí a pessoa pode ver Deus mais como um patrão do que um pai amado, né? Mas aí é só a gente ler aquela parábola do filho pródigo, que aí a gente entende o sentido que é um pai, né? Que nós temos. Michel, são 9h27, mas acredito que dá tempo aí para a pergunta de Rita. A pergunta aqui, Romanos 13, versos 7 ou 8. Se puder explicar essa passagem, eu vou abrir aqui. Diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Essa parte da Epístola aos Romanos, ele está falando das autoridades que há, das autoridades que foram impostas por Deus. Acho que está até lá, sobe um pouquinho no começo lá, Michel, por favor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Então, existem 5 autoridades nesse mundo e mais duas que são infalíveis, né? São 7 autoridades, né? As 2 infalíveis são Deus e a sua palavra. Isso fala em Atos, né? Lembra Paulo falando assim: encomendo-vos a Deus e a sua palavra. Então essas são as 2 autoridades infalíveis. E as 5 falíveis, elas são o governo, o patrão, os pais, o marido, em relação à esposa, e a assembleia, em relação aos que estão reunidos ao nome do Senhor. Essas são as 5 autoridades que Deus estabeleceu aqui na Terra, né? Então, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A essas autoridades que Deus estabeleceu na Terra, né? E quando está falando de, tributo, né, a gente sabe o que é, né? E é uma coisa interessante, sabe? Uma vez eu li, porque às vezes a gente fica assim, né? Puxa vida, eu trabalhei aqui com tanto esforço, agora chega a época do imposto de renda, e eu tenho que pagar esse não sei quantos % aqui e tal, e às vezes a gente paga assim meio chateado, né? Mas uma vez eu li uma coisa que o irmão escreveu, eu achei tão interessante. Ele falou assim: irmão, com relação ao imposto, né? O imposto, Deus já disse que é da autoridade. Então, Deus já disse, não é? Isso já está estipulado que é. Então, se de repente eu faço alguma coisa para reter algo, eu estou retendo algo que não é meu. E a autoridade, né, muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: mas também a gente vai dar dinheiro para o governo faz nada e não sei o que tal. Não é nosso, como chamam? Não é nosso negócio saber se o governo está ou não fazendo o que ele tem que fazer. Uma coisa é certa: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é? Então, o governo vai ter que dar conta, ou aqueles que tiveram investidos, né, durante um tempo no governo, vão ter que dar conta dessas coisas. E eu vou ter que dar conta se eu fiquei com alguma coisa que não era minha. Né? Então, pagar imposto é a melhor coisa possível, porque você não vai ter que dar conta de algo que não é. Eu não vou ter que dar conta de algo que não é meu. Né? Então, isso me dá uma tranquilidade, porque se eu ficar lá com, sei lá, um exemplo, R$50, que é do governo, e que eu acabei ficando comigo, o que vai acontecer? Depois eu vou ter que, o governo vai dar conta desses 50, mas eu vou ter que dar conta desses 50 que eu deveria ter dado para o governo, que o governo ia ter que, então, prestar conta com o Senhor. Né? Então, isso, ficou muito claro, assim, né? Eu acho que a partir daí eu comecei até a pagar imposto com bastante alegria. Que bom, eu não vou ter que dar conta disso daqui. Já chega conta do resto que eu vou ter que dar, né? Porque, de alguma forma, tudo aquilo que o Senhor permite, né, nas nossas mãos é dele, né? Nós somos apenas administradores dele, de tudo aquilo que o Senhor nos dá, né? Não somente dinheiro, né? Às vezes a gente fala de dinheiro, né? Mas o Senhor nos deu capacidade, nos deu tempo, nos deu inteligência, né? Nos deu força, né? Podemos ajudar um irmão, às vezes, numa dificuldade financeira, uma dificuldade de força, que de repente ele precisa lá mudar alguma coisa na casa dele, coisa assim, né? Mas, enfim, tudo isso aí são coisas que nós estamos aqui administrando e devemos
administrá-la nos interesses do Senhor. Assim como o Senhor Jesus fazia, né? O Senhor Jesus, ele administrava, por assim dizer, o tempo dele em favor dos interesses do Pai dele. Tem uma comida que eu tenho, né? É fazer a vontade de Deus. Então, à noite nós vamos lá, estou cansado, vou, sei lá, tomar um banho, vou dormir, né? O Senhor não, o Senhor subia lá no monte e passava a noite orando. Então, o que eu quero dizer com isso é que somos administradores. Então, versículo 8 aqui fala, né? A ninguém deveis nada, coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, né? Então, é aquela coisa de dar a cada um o que é seu, né? O que deveis, né? Versículo 7 fala. Essa palavra é boa, porque realmente o imposto tem que ser realmente pago, né? O dado, mas confesso que às vezes eu dava mesmo com a disposição de coração meia vamos dizer assim, contrariada, vamos dizer assim. E agora com essa palavra dá um puxão de orelha assim para entender melhor que também a gente não pode estar com essa disposição contrariada, né? Porque o Senhor tem quem determinou tudo isso assim, né? Com certeza, irmão. Eu pagava imposto, né? Aliás, eu não tinha nem o que fazer, porque eu era funcionário, né? E o funcionário já vem descontado na folha e chega no final do ano, você só tem que preencher, aliás, no começo do ano seguinte, você só preenche e paga a diferença, se houver, né? Às vezes você pode restituir alguma coisa também, né? Mas eu também confesso que eu ficava irritado. Puxa vida, olha, esse dinheiro aqui eu podia ter feito não sei o quê, comprar isso ou fazer aquela coisa. Não é meu esse dinheiro. Esse dinheiro já está estipulado que é do governo. Então, foi muito bom, porque a partir daí, irmão, nossa, eu comecei a pagar imposto com uma alegria muito grande. Porque, na verdade, é assim, eu estou passando a responsabilidade para um ou outro resolver, né? Não sou eu mais que vou ter que dar conta disso. Muito bom isso. Então, irmãos, são exatamente 21 horas e 37 minutos. Não em Brasília, mas aqui em Salvador. Em Brasília é só quando o Mário tá, né? que fala. E agora vamos curtir a chuvinha aí, né, que vem do céu aí, que o Senhor proporciona pra gente. Tá chovendo aí, Luiz Amalfi? Como é que tá o tempo aí? Tá não, né? Hoje não está chovendo, não. Hoje está, mas está bem agradável, assim. Maravilha. Não está muito quente, não. A previsão aqui é de levar uns, deixa eu ver, 4 dias, né? 4, 5 dias. É, chuva. Mas é isso aí. Então, só lembrando aí, Dal, colocar uns panos nos espelhos e desligar os aparelhos por conta do relâmpago. Também, né, Isaac? Tirar as panelas de junto, não chega perto de panela, não. Vovó falava isso, né, Isaac? Muito bom, irmãos. E ainda ia para debaixo da cama. Ai. É coisa. Como a gente vai aprendendo, né, rapaz? A verdade é a verdade, né? A verdade é a verdade. Então vamos lá, irmão. Já mais uma reunião, graças a Deus, proveitosa, né? Graças ao Senhor Jesus, nosso Deus e Pai também, né? E se Ele permitir, se o Pai permitir, semana que vem estaremos juntos. Luiz Amalfi, tem alguma programação para semana que vem ou vai? Tá tranquilo? Tranquilo.
Ótimo. Certo. Ótimo também se tiver alguma programação, né? Você está na direção. Com certeza. Com Não certeza. sei porque vai ser feriado, eu não sei. Feriado, deixa eu ver isso. É dia. Deixa eu ver aqui. Não, Dia eu de imaginei novo? que era, porque De você novo? colocou. Tem o feriado 15 de novembro, mas é segunda-feira. Ah, tá. Não, nós estamos tranquilos, nós vamos ficar aqui. Olha, É porque em Salvador, irmão Luiz, tem feriado praticamente todo dia. Ah, Tem que é? lavar a escadaria da Igreja do Bonfim, tem que lavar a praça, tem que lavar a feirinha. É tudo feriado. é. Irmão Michel, aproveitar esse capacete maravilhoso aí, que tá saindo essa voz maravilhosa. Olha aí, rapaz. Oi, som. Estereofônico espacial, viu? Bem dividido o som, viu? Ai, Pode agradecer, irmão, pra gente estar encerrando. vamos sim. Vamos aterrissar o avião. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, meu Pai.